Olá, beleza? Como é que estão todos? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui numa manhã ensolarada aqui na minha cidade. Espero que a de vocês também. E sempre respeitando a mãe natureza, né? Que ela sabe bem o que faz com a gente aqui, né? Bom dia, Lisa, Rosângela, Walter Santos, Cacilda, Francisca, Pablo Augusto, Simone, Norma Neri, Kissibuns, que ainda não se identificou, Jonathan, André, Alexandre, aqui de Floripa também, Gilvana de Santa Catarina e mais dois aqui que também não se identificaram. Bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso papo, programa na Ana Maria Braga, aqui na Globo, né, Pablo? Aqui nós não temos... nas emissoras de televisão a gente tem que seguir uma série de regras, né? Determinações de todos os lados, né? E não existe preço, não há preço para a liberdade de expressão, de fazer o que bem entender, de ser o que a gente é, sem ter que fazer nada forçado e sem seguir regras ditatoriais, né? Mas aqui cada um fazendo a sua parte, né? Legal. Bom, o tema, o pessoal já começou a debater na sala, né? Mas antes disso, antes a gente vai entrar no tema, eu estou muito feliz assim, porque já estamos em tratativas, tem gente que se interessou, claro, não tem jeito de não se interessar, né? Quando a gente ofereceu publicidade gratuita, ou quem pudesse colaborar, também poderia, da forma que quisesse ou pudesse, né? E já tem gente interessada em veicular no programa Vida Inteligente, no Interativo e todos os nossos portais, nossos sites. Então a coisa vai fluir, é uma coisa inédita. Oferecer propaganda gratuita para as pessoas. Já que o Vida Inteligente não tem publicidade, então o Vida Inteligente vai dar publicidade, né? Quem sabe, e já repito, dessa forma, agindo dessa forma, nós possamos ajudar pequenas empresas a crescerem e daí a gente ter a publicidade dessas pessoas, né? Alexandre, acho que está assistindo TV Floripa, é isso aí, onde meu filho faz a programação e mudou a cara da TV Floripa. Parabéns, Fernando Patunas, parabéns, Silvio e toda a equipe lá da TV Floripa. O pessoal todo lá é maravilhoso, se empenha e tira leite de pedra, como a gente diz, tá? É isso aí. Januca, também da parte comercial, e toda a diretoria da Sinjus que cede o espaço para a TV Floripa. Bom, o tema que se apresentou hoje não, ontem à noite, depois que eu voltei do Vida Inteligente, foi amizade assexuada. Uma vez tinham me pedido aqui para que me perguntaram se eu acreditava em amizade entre homem e mulher. Eu falo, claro que sim, tenho um monte de amigas, e a pessoa até ficou admirada, porque achando que isso aí seria impossível. Eu tenho um monte de amigas, tenho certeza que vocês também, homens, têm um monte de amigas, vocês mulheres têm um monte de amigos homens, né? E é possível sim a gente ter amizade assexuada. Quando eu pus esse termo assexuado, é que não existe tesão entre dois amigos. Entre um homem e uma mulher que são amigos, não existe tesão, não existe a necessidade do toque íntimo, dessa intimidade sexual. Existe sim aquele toque do abraço, o toque do carinho, aquela troca entre duas pessoas que se respeitam e que são amigas e que trocam amizade, né? Tá. Pablo Augusto, quanto ao tema onde moro, você dá bom dia pra garota, ela fala, tenho um namorado. Impossível ter amizade assim ou relacionamento. Cada um as pessoas são diferentes, cada pessoa é uma pessoa, né? E com isso que nós estamos vivendo hoje, né, infelizmente no Rio de Janeiro, com o que a gente tem presenciado isso, realmente todo mundo fica assustado, né? Ninguém vai. Mulher recebe um galanteio, ela sai correndo, porque não sabe de onde vem, quem é a pessoa, né?
O Alexandre diz assim, tem que desprogramar, Alexandre Angrisano, tem que desprogramar o que a mídia tenta programar em nossas cabeças. Isso é muito difícil. Isso aí está mais do que enraizado e todo dia é subliminar na sua cabeça. Se você assiste TV, não tem jeito de você não receber a subliminar. Porque a subliminar ela não vem clara, ela vem escondida nas coisas, você não percebe. Prazer carnal, o sexo tantra existe. Claro que existe, isso aí tudo. Nós estamos falando aqui entre homem e mulher amigo. Mulher e homem amigos. A Lisa diz que não é bem assim. Tá. Isso aqui esse negócio de assistir as coisas, não adianta a gente reclamar de alguma coisa que a gente assiste. Então por que eu vou ficar falando mal de novela se eu assisto novela, né? Então eu posso simplesmente, em vez de falar mal da novela, eu não assisto, cara. Vou procurar programação legal. Hoje nós temos a NET, temos tantas televisões a cabo, tem programas fabulosos, canais fabulosos para você ter cultura de verdade. Então, esse negócio de dizer que não tem programação é conversa. Cada um vai buscar a sua sintonia. Bem, o homem para ciúme das mulheres, ou vice-versa, mulheres para ciúmes dos homens, marido, namorado, noivo, companheiro, gostam, claro, de trocar informações com o sexo oposto. O sexo oposto. Como é que eu posso conhecer a mulher? Como é que eu posso conhecer as mulheres conversando com homens? Questão de bom senso, questão de inteligência, de lógica. Como é que a mulher pode conhecer o homem, os homens, sem conversar com homens? Como é que eu posso saber os anseios de uma mulher? Estou falando no geral, não fique pensando lá, elucubrando com sacanagem essas coisas todas, né? Não existe só transa entre um homem e uma mulher. Existe, nós estamos falando de amizade hoje aqui. Então não tem forma melhor de eu saber os anseios de uma mulher, para o geral, para mim também, para eu saber a tratar esse ser maravilhoso, e para a mulher também. Não existe coisa melhor de ela conhecer a mente masculina conversando tendo amizade com homens. E quando você troca ideias, quando você se sente bem ao lado de uma pessoa amiga, quando esta te abre o coração e você abre o coração também, isso é muito gratificante. É tão gratificante que aí, como a gente vem falando há muitos anos aqui, o que reverbera é do chakra básico não, do emocional, oh meu Deus do céu, chakra das emoções aqui embaixo, né? Umbilical, do umbilical para cima. A amizade é do umbilical para cima, é cardíaco, laríngeo, frontal e último, né? Isso sim, é esse que é o nível de conversa entre um homem e uma mulher e um homem que são amigos. Se pintou tesão na parada, tem coisa errada nessa amizade. Tem coisa errada nessa amizade. Então é amizade colorida, como era no meu tempo que a gente falava, ou então não é amizade. Você se aproximou da pessoa fingindo ser amigo, fingindo ser amiga, porque na verdade você tinha outras intenções. Aproveita momentos de fraqueza, momentos de necessidade, momentos que as pessoas te pedem um ombro amigo e você acha que através disso você vai chegar no tesouro que está escondidinho lá, né? Então vamos voltar. Nossa, vocês estão tudo bravo aqui, hein? Vamos voltar aqui um pouquinho. Alexandre diz: vejo que muitos espertinhos tentam se aproximar da minha namorada para serem amigos, entre aspas. Não tenha dúvida. Francisca, é gratificante quando ocorre esse relacionamento. Não tenha dúvida, Francisca. E você deve com certeza saber, porque você deve ter amigo homem. Você sabe quanto é gratificante realmente você pedir uma opinião para um homem, ou um homem pedir uma opinião para uma mulher sobre coisas que ele não tem condição de descobrir sozinho, de saber sozinho. Ele tem que ter uma essência feminina para perguntar. E da mesma forma, a mulher, para entender a essência masculina, tem que perguntar para o homem.
Qual é a sua opinião? O que você acha? O que eu devo fazer? O que eu posso fazer? E essa troca é fabulosa. Homem com homem não dá certo. Mulher com mulher não dá certo nessas coisas. Homem com homem só sai sacanagem, só sai papo bobo, só sai papo fútil. E a maioria das mulheres também, a mesma coisa. Então as pessoas hoje, principalmente do nosso grupo, assim, de gente que pensa que nem a gente, buscam pessoas afins na questão de cabeça, na questão de querer crescer, fazer um papo inteligente, uma conversa inteligente, sem futilidade, trocar alguma coisa que possa fazer ambos crescerem, né? Então é isso que nós temos que procurar, isso que nós temos que encaminhar. A Lisa diz, mas é difícil, tem muita coisa interessante, a novidade também atrai as mulheres, vigilância no sentido sempre, não tenha dúvida. Vocês, deixa eu ler alguma coisinha e já vou comentar outra coisa. Simone, infelizmente a criação antiga criou homens machistas, sem dúvida, dominadores, principalmente após o casamento. É isso aí. E esses caras acabam se ferrando, né? Porque as mulheres não são nada bobas. Nada bobas que eu digo na questão de inteligência. Hoje a mulher sabe o que quer. Já há muito tempo ela sabe o que quer. Hoje a mulher já se valoriza. Hoje a mulher já não é mais Maria, né? Aquela que dá amém essas coisas. Não. A mulher hoje tem caráter, tem firmeza e ela deve se impor realmente, né? Nada de ficar dando a mão à palmatória para tudo. Deixa eu voltar um pouquinho, eu devo ter pulado alguma coisa. Tá. Ok. O Alexandre volta a dizer que o que ele quis dizer é que ele vê muitas pessoas cultivando amizades com o único propósito de sexo no futuro, mas não tenha dúvida. E a maioria, as mulheres, elas têm o feeling para saber disso, porque as mulheres percebem quando nós, como é que se diz, as desejamos pelos olhos, né, que a gente diz. Então elas têm um feeling que é fantástico, então não adianta você tentar enrolar uma mulher, não tem jeito de você enrolar uma mulher. Você só enrola uma mulher se ela estiver fora de si, se ela estiver pensando com outra parte do corpo e não com a mente, só, não tem jeito. Então, esses seres maravilhosos que o Jorge disse, eu desconhecia, e nem sei se é verdade o que ele disse, eu não posso ou acredito nele ou eu vou ter que ir lá provar, que dizem que homens e mulheres são de hierarquias diferentes. Em sendo hierarquias diferentes, puxa vida, é uma celebração, é fantástico você ter um ser desses do seu lado. Eu estou falando na qualidade de homem. E o que eu aprendi na minha vida com as minhas amigas, nossa senhora, eu poderia voltar mais 2 ou 3 encarnações aqui, se é que tem, para poder aprender isso aqui, a essência feminina, o que ela tem, o que ela deseja, qual é o sonho. E falar em sonho, esse que é o grande entrave aqui hoje ainda, para que a amizade entre homens e mulheres não se consolide, não se solidifique. Porque as mulheres ainda, e não sei se é natureza, né? Não sei se é formação, as mulheres ainda têm sonhos de Cinderela, sonhos de casamento, sonho de festa de grinalda, de família, de filhos, de um mantenedor, de toda aquela coisa da maternidade, né? E, claro, a maioria dos homens se aproveitam disso, né? A maioria, eu estou falando, a maioria se aproveitam dessa fraqueza, que também é a pureza da mulher que o homem usufrui. Eu não sou machista, eu admiro o sexo feminino, eu acho que as mulheres, tem até a brincadeira que diz que se o Criador fez alguma coisa melhor que a mulher, ele guardou para ele, né? Mas não é só na questão íntima. A mulher é maravilhosa, a vibração que uma mulher tem, o homem não chega nem perto, não tem condição de ter aquela mesma vibração. Deve ser realmente hierarquias diferentes. Que a mulher é sensível, a mulher é mãe, a mulher é carinhosa, a mulher é compreensiva, a mulher é complacente. Nossa Senhora, todos os atributos. Se os homens tivessem metade dos atributos das mulheres, nossa Senhora, esse mundo seria fantástico. Deixa eu voltar aqui que eu falei um pouquinho.
Pablo diz que onde trabalho as minhas amigas levam lanches, dão massagem, me ligam só para dar bom dia. Fico confuso. O que é isso? Cansei, o outro Alexandre diz, Angrisano diz, Angrisano. Cansei de ouvir isso de muitos amigos. Cozinham em banho-maria, ficam rodando e quando vem a oportunidade esquecem a amizade e vão para cima. E aí acaba muita amizade, muita amizade. Acaba muita amizade, porque a pessoa, ou o homem ou a mulher, percebem que aquilo, essa aproximação, você perde toda a confiança. Você perde toda a confiança naquela amizade que você tinha. Um dia rola uma intimidade, ou rola uma conversinha meio besta, acabou. Acabou. Você vê que nada daquilo que era conversado, você perde. Você vai dizer, isso aqui não era nada sincero. Ou ela estava fazendo tudo isso para ver se conseguiria me conquistar, ou ele, aquele safado, aquele sem vergonha, aquele pilantra, estava aqui falando todas aquelas coisas bonitas, me dando apoio, tudo isso aqui, quando na verdade queria era pegar eu. A Lisa diz que de boba ela não tem nada. Tomara, é assim mesmo, né? É assim que tem que ser. Todos nós já tomamos tombo na vida, né? Todos nós já nos enganamos. Nós não fomos enganados, a gente se engana, ninguém engana a gente. É a gente que se engana, a gente que se deixa enganar, né? A Lisa diz que mulher gosta de estabilidade, amor, compromisso, é isso. E o homem já não. O homem é outro negócio mesmo. Claro que tem homens que querem constituir família, mas o homem é como se fosse um animal realmente, né? Ele é um caçador, não é nem questão de autoestima, mas é questão de machismo mesmo, como alguém falou aqui. Ele acha que quanto mais ele conquistar, mais ele vai se sentir, ou mais ele vai poder falar para os amigos, e que é um baita de uma besteira, né? Baita de uma besteira, porque o melhor homem que existe, assim, na verdade, é aquele famoso mineirinho, vamos dizer, aquele que come quieto, fica quietinho, não faz propaganda de si, não faz propaganda para os amigos, não faz nada, ele está lá na dele, o silêncio, o respeito, né? O que você faz é você tem que respeitar aquela pessoa que compartilhou momentos de prazer, de amor com você. Tem nada que ficar falando, comentando com seus amigos, seus colegas. Isso é uma sem-vergonhice, isso é canalice. Eu reprovo qualquer tipo de atitude dessa, seja de parte de mulher, seja por parte de homem. Vocês também, mulheres, ficam aí dizendo desse, daquele, nas conversinhas de roda, e acham que é muito engraçado, né? Trocar esse tipo de confidência. Intimidade não se troca. Isso o Eustáquio está falando. Se vocês pensam diferente, me desculpe. Intimidade não se troca. Intimidade não entra na rede. O que você faz na sua intimidade não pode e nem deve ser exposto, em respeito à pessoa que compartilhou aquilo com você. Se eu estou errado, caiam de pau. Pablo Augusto, grego. Acho que você falou uma verdade absoluta. A mulher sabe quando o cara realmente está afim e o homem não. O homem é emocionalmente fraco. Não tenha dúvida. É fraco. O homem... Ué. As mulheres têm algo que abre qualquer cofre desse planeta. E vocês sabem que eu estou me referindo. Então, não tem jeito. As mulheres vivem sem nós. As mulheres vivem sem os homens. Nós é que não conseguimos viver sem mulher. Estou falando no geral, né? No geral. Geral que eu digo na vida inteira. Não estou falando de sexo aqui, não. Nossa, se eu não trocar ideias com alguém com uma outra hierarquia, vamos dizer, é a coisa mais agradável do mundo. Sentar, conversar, alguma coisa saudável, alguma coisa prática, gostosa. Isso sim, cara. Isso sim. Agora você vai lá por 2 ou 3 minutinhos, 10 minutinhos de sacanagem lá, você vai estragar tudo. Como diz a música, né? A música do... Como é que era o nome dele? Antônio Augusto, né? Quanta ilusão ir pra cama sem emoção. Porque o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Exatamente, que é isso que você tem uma amizade, você consegue levar essa amizade pra cama, né? E depois de você ter feito aquele prazer todo, você vê aquele vazio, que depois do prazer vem aquele vazio, né? Você já teve prazer, já viu? O prazer não é contínuo, ele fica paradão lá, acabou. Viu o prazer? O vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. O Augusto lá,
cantor, ele estava se referindo a uma outra pessoa. Eu faço uma analogia com a amizade. Porque depois que você faz isso com uma amiga ou com um amigo, o vazio que vem depois só faz lembrar de nós dois, aquilo lá que era antes de vocês dois irem para uma intimidade. Então vamos pensar nessas coisas aí. Vamos ser fiéis aos nossos amigos. Vamos abrir o nosso coração e fechar do nosso coração para baixo, né? Que lá deixa mortinho. A partir do momento que você começar a sentir alguma outra coisa, seja franca, diga, olha, alguma coisa está errada comigo. Eu estou começando a me atrair por você. O que você acha que pode ser isso? Ah, não sei o que, é franqueza. Pô, pera aí. Eu não estou dizendo que uma amizade não possa um dia se tornar um amor. Por que não? O convívio, o aprendizado, o carinho, pode acontecer. Pode acontecer, mas deve existir franqueza, deve existir abertura, deve existir maturidade entre as pessoas para que elas possam conversar entre si, caramba. O tesão é muito além daquilo que a gente sente aqui embaixo, gente. Pô, é um negócio amplo, é um negócio bonito, é um negócio... Puxa, como é que eu posso dizer? Às vezes a gente tenta definir o indefinível. Então, franqueza, conversa, os olhos não mentem, os olhos aqui, ó, os olhos são o espelho da alma. Olhar no olho, tá lá o espelho da alma, sabe se a pessoa está sendo verdadeira ou não. E aí não vai ter essas impressões aqui que o pessoal colocou aqui no chat, realmente, que a mulher sabe quando ela está sendo, vou usar um termo pesado que os homens usam, comida com os olhos. Ela sabe por quê? Então, nós temos que parar com essas coisas. E a mulher, algumas se sentem envaidecidas, mas a maioria se sente incomodada. Porque ela sente aquela vibração pesada, densa que o homem emite para ela. Que ele não vê, não a vê como mulher. Ela vê como objeto de consumo. Objeto de consumo, já imagina nua, já imagina fazendo miséria. Estou falando como homem. Falando como homem. E com as conversas que eu tive ao longo dos meus 62 anos de vida, com homens, né? Com os meus colegas e tudo. Então, é assim. Vamos ficar mais atento a essas coisas que a gente acha que são naturais, né? Não são naturais, não. Eu sou aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores, ou seja, respeito, cavalheirismo, não tem época, não é porque nós estamos no terceiro milênio escambau, 2013, tal, que vamos escandalizar, vamos fazer essa sem vergonhice que a gente vê por aí. Nós temos que continuar sendo amantes à moda antiga, que era difícil, a gente se respeitava, para você pegar na mão de uma moça ou vice-versa, nossa senhora, eu queria muito tempo, você ia dormir sem saber se a moça ia te dar a recíproca, era o tempo que se mandava poesias, era o tempo que se mandava flores, era o tempo que o romantismo existia. Hoje acabou-se o romantismo, infelizmente. Deve ter, claro, sempre sobrevive alguma coisa da espécie, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu falei demais hoje, né? Coisa chata, grego, falador. Eu tenho que falar, né? Porque quando o Jorge está aí, vocês não deixam eu falar. Só querem ouvir o Jorge, então hoje eu aproveito quando ele não está aqui e falo de monte. Então, vamos lá. André, falo isso com conhecimento, não vale a pena. Esse tipo de frustração acaba com a amizade. Tem razão. Se não tenho isso, estou fora, diz a Lisa. André, falo com isso com conhecimento, não vale a pena. A Lisa diz que gosta de companheiro. O Pablo Augusto diz... já voltei atrás, olha. Não dá para voltar para frente, claro. Grego, acho que você falou a verdade. A mulher sabe quando o cara está afim e o homem não. A Norma também riu, achou engraçado. O Pablo Augusto diz, puxa, onde eu trabalho eram 18 homens e um meio homem. E agora de homens só tem eu e o filho do dono. As mulheres dominam. Então se cuida aí, Pablo. Se o cara era meio homem e não é mais agora, você se cuida aí no pedaço. Então só diz que só trabalho, as mulheres dominam. Isso, elas vão tomando espaço. Executivas. Tá aí as mulheres. E eu acho maravilhoso isso. Tapa na cara de muito marmanjo machão que fica podando mulher. Diz que mulher na casa, mulher tem que cuidar de casa, mulher tem que cuidar de filho, mulher tem que lavar minha roupa, mulher tem que fazer isso aqui. Não. Os tempos já eram, né? Tem que ter a mesma função.
casamento, relacionamento é 50-50, metade. Não tem nada de um burro levar toda a carga. Simone, o ciúme é um grande problema, transforma a relação em algo vazio, sem sentido, sem liberdade. Não tem a mínima dúvida. Isso ciúme é insegurança, ciúme é medo de perder, ciúme é uma desgraça. Ciúme precisa de tratamento e rápido. Possessividade é terrível. Walter Santos, a função do sexo é para procriação. Dizem que sim, mas que é um troço gostoso pra caramba, não tenha dúvida que seja, né? Se fosse assim, nossa senhora, cada um de nós seria pai de 5.000 pessoas. Mas o ideal seria trocar essa energia para procriação realmente, para procriação. E naquela procriação, fazer sexo para procriar, poderia valer por 50, 100 relações fúteis que a gente poderia ter. Olhos, porta da alma, diz o Alexandre. É verdade, a porta da alma e o espelho da alma também. Tudo se fala por olhares. Estou queimando o que sobra de ciúmes em mim, mas faz muito mal para o relacionamento mesmo. Isso é. Nossa, tudo bem. Eu sempre fui muito ciumento. Demorei mais de 50 anos para curar isso. Meio século. Mas quem sabe, vocês são jovens ainda, podem conseguir, né? Se eu demorei meio século, vocês podem demorar bem menos. Walter Santos, quer sexo? Procure uma profissional do sexo. Pagou, acabou o vínculo, nunca procure uma amiga. Bingo, é isso aí. Se você não consegue controlar o seu tesão, a sua vontade de ter alguém, e você precisa, primeiro você precisa se tratar. Porque se você não consegue controlar, sublimar o que você está sentindo, e vai procurar uma profissional disso, é porque a coisa está feia para o seu lado, né? Você não consegue ninguém sem pagar, você está sujeito a trocar. Quando você transa com uma mulher profissional, você está transando com todos os homens que ela transou. Nós já falamos isso aqui 500 vezes. Mas, então, tá aí, não, mas só para ter aquilo lá, lavou, tá novo, não é bem assim. Alexandre, a gente tenta proteger a mulher, mas não está na nossa mão, né? Alexandre, esse negócio de a gente proteger a mulher, sim, claro que a gente quer proteger, mas só que a mulher sabe se proteger, né? E a gente vai muito achando que ela tem que ter proteção. Proteção ela tem que ter, como ela tem que proteger você também. Mas ela tem toda a condição e toda a capacidade de se proteger. A maioria dos homens, eles anulam a mulher que tem em casa. Anulam a mulher. Não deixa ela sair por questão de ciúme, cuida dos filhos, não deixa ela fazer uma academia por causa do ciúme, aí a mulher começa a engordar e aí começa a degringolar a questão. Então, homem de verdade, liberta a sua mulher. Liberta de que forma? Ela não é sua, primeira coisa. Tudo que você consegue prender, pega a areia, né? Aquela analogia. Pega a areia, põe ela aqui na sua mão, quando ela estiver aberta, a areia vai ficar lá paradinha. Fecha a mão e tenta segurar a areia. O que vai acontecer? Começa a sair de lado. É assim que você começa a perder sua mulher. Quando você começa a segurar, quando você começa a cercear. E vice-versa, hein? Eu estou falando como homem. Mulheres, vocês começam a perder o seu homem quando começam a fazer a mesma coisa, querer prendê-lo demais, né? Mas isso não cabe a mim, cada um é cada um. O Jorge diz que cada um tem a companheira e o companheiro que precisa, né? Então, cada um sabe de si. Opa, nunca procure sua amiga, diz o Walter Santos. Alexandre diz, fato, elas sabem das coisas e se viram, não tenha dúvida. Lisa, a cabeça dos outros é terra de ninguém. E o resto está tudo quietinho. Eu quero saber por que as pessoas que estão na sala hoje estão muito quietinhas aqui, né? Só poucas pessoas estão opinando. Por quê? Estão aprendendo? Não pode ser. Estão discutindo? Não. Seria interessante que todo mundo desse a sua opinião para que a gente pudesse ter um debate mais saudável. Só os ciumentos opinando, diz o Alexandre aqui, não. Então é um tema realmente que as pessoas deveriam se importar. Cultivem as suas amizades com o sexo oposto. Tenham certeza que vocês têm um tesouro na mão. E quantos casos eu conheço, repito, de amigos que vamos ceder, vamos tentar, vamos ver o que vai dar. E não deu nada.
Não deu é nada. Além do fracasso lá na cama, depois as coisas não... Como é que você vai olhar para a cara de uma outra pessoa? Aí já fica difícil. Não tem condição de você misturar as coisas. Não tem condição de misturar. Amor é amor, amor carnal é amor carnal, amizade é amizade, não tem condição. Claro que eu disse e reitero, pode se desenvolver com o tempo alguma coisa dessa amizade se transformar numa coisa mais profunda. Agora, se transformar apenas em tesão, aí você abre o olho, tem alguma coisa errada. Você aprender a amar e gostar de verdade de uma amiga ou de um amigo é uma coisa natural. Coisa natural, porque vocês acabam se espelhando e falam, puxa vida, nós nos damos tão bem, nós temos as mesmas ideias, comungamos dos mesmos gostos, assim, e o que você gosta eu posso vir a gostar também, o que era... Isso sim, pode acontecer, e já aconteceu muitas vezes, tá aí. Mas agora, quando a amizade se transforma em tesão, sublima, ou então seja sincero ou sincera. Fala, meu amigo, minha amiga, eu tô... Não sei o que me deu de repente assim, tô me sentindo atraído fisicamente por você, eu estou atraída por você. É conversa. Tenta... Eu vou contar aqui para vocês terem ideia disso. Hoje já nem tanto, mas no passado aqui dei muita palestra. Tenho 5 livros editados e palestrante, eu sei falar legal. Ao final de cada palestra, tinha umas 4 mulheres apaixonadas. Por quê? Porque eu sou bonitinho? Não, porque elas projetavam sempre. Ele fala bem, ele tem conhecimento, ele é charmoso, então projetava toda aquela coisa. E na verdade, aquilo se transformava em algo que ela queria ter para si, nem que fosse por uma noite. E quantas vezes essas que se aproximaram para isso, eu não disse para que elas... Para um pouquinho. Pensa o que você está fazendo, pensa no que você está sentindo, o que você projetou. Na verdade, você projetou em mim um anseio seu para aquele momento, e você viu em mim, naquele momento, o seu arquétipo, aquilo que você sonha dentro das suas carências. Isso era muito legal, sempre foi muito legal. Porque sempre me agradeceram também. Sempre me agradeceram por ter juízo, vamos dizer. E eu sou macho, sou muito homem, pô. Não tem nada desse negócio de dizer que eu não queria ter ninguém. Mas eu não posso aproveitar de uma fraqueza, vamos dizer, de uma pessoa que está projetando alguma coisa que eu não sou, que é mentira. Ela se empolgou por uma palestra, se empolgou pelo modo de falar, pela expressão, alguma coisa assim. Então isso tem que ser sublimado e transmutado. Respira fundo. Isso acontece com muita frequência. Isso que nós temos que ficar observando. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá? José Carlos, a gente tenta fazer os artifícios para poder conservar a pessoa sempre disponível para ter sempre com quem fazer. É uma atitude egoísta, não tenha nem dúvida. O Newton disse que grego, só estou escutando. Tá bom, Newton, beleza, pelo menos você se expressou. Pablo Augusto disse, uma mulher tipo Luana Piovani, casada, quer te dar uva na boca, você diz não? É difícil, né? Tem razão. Ele disse, é difícil. José Carlos, cadê? Francisca, não, antes disso. Alexandre diz, arquétipos projetados pelas mentes alheias nos outros. É isso mesmo. Francisca, eu coloquei acredito na amizade do amigo, pois é honesto e ajuda muito nos estudos, no trabalho e nos estudos. Isso é legal. Newton, a responsabilidade da atração de um homem e de uma mulher, um para o outro, é muito grande. Não tenha dúvida. Você disse tudo, Newton. Estava quietinho, por isso que eu cobrei vocês falarem. Você disse uma grande coisa. A responsabilidade de atração de um homem e de uma mulher, um para o outro, para com o outro, é muito grande. Sim, senhor, é muita responsabilidade. Muita. Mas o que mais existe hoje é irresponsabilidade de ambas as partes. Pablo Augusto, pior é quando é homossexual, que é uma coisa que ainda não entendo. Essa questão é muito delicada,
O Jorge jamais quis falar disso aqui, não vai falar sobre isso, essa questão. E eu acho que essa é uma opção de cada um. De cada um. Cada um sabe de si. Cada um sabe por que faz isso. Né? O Walter disse que é complicado, a Lisa disse que também acha, e uns riram aqui. Então o assunto é sério. O assunto é sério. Então eu acho que nós devemos ser francos, nós somos adultos, nós já tivemos experiências ao longo da nossa vida, já magoamos muita gente, já fomos magoados, e não é hora mais disso. Está na hora da gente transmutar, transformar, sublimar essas coisas. Está na hora da gente viver mais em paz, está na hora da gente ter relacionamentos mais duradouros, mais agradáveis e mais maduros. Não adianta a gente ficar, repito todos os dias, não adianta a gente ficar elucubrando aqui, falando coisas lindas e tal, e na prática a teoria ser outra. Nós temos que mostrar todo esse nosso pseudo-aprendizado na prática. Na prática. Agora, nós temos que também, não podemos ser Ofélia, né? Você tem que falar, a mulher tem que falar, tem que cobrar. Você não vai modificar, eu vou mudar minha vida, vou voltar para casa do meu pai, vou trabalhar. Eu quero ser. Quantas e quantas mulheres não fizeram isso? Quantas não fizeram isso? Do zero, sair do zero e se esforçar depois de um relacionamento rompido, sair do zero e batalhar na vida e se formar e ir lá e mostrar para si mesmo que era muito capaz. Isso é bacana. Mulheres guerreiras, eu admiro as mulheres. Eu sou fã das mulheres. Nilton, não que não exista amizade entre um homem e uma mulher, mas é difícil. Nunca fechei essa porta, mas tem que estar sempre atenta e isso gera uma trava na amizade. Lamentável, pois é enriquecedora a troca de ideias. Nilton, concordo em parte com você. Vocês mesmos têm, tenho certeza que vocês têm, um monte de gente que sabe que são amigos. Só amigos. Isso é muito gostoso saber. Claro que a ocasião faz o ladrão. Não pode jogar suas carências em cima da outra pessoa. Outra pessoa não está lá para te servir, ela está lá para te dar um ombro amigo. O amigo é para isso, para te dar um ombro, para te dar amparo, para te dar um carinho, para te passar a mão no rosto quando você precisa. Isso aí não é fator de dar tesão, gente. Se você está sentindo tesão, vai se tratar, cara. Vai se tratar, moça. Você não podia estar sentindo isso. Você tem que saber discernir as suas carências de uma amizade. Um amigo não vai te servir fisicamente, a amiga não vai te servir fisicamente. Os verdadeiros amigos se servem em outros níveis, né? Nilton, Simone diz isso. Verdade grego, maduro, adulta. Nilton, hoje fica mais difícil, fica mais fácil, devido à minha idade, não sou velha, mas não tenho os hormônios borbulhando que chamam muita atenção. Por isso digo que fica mais fácil a amizade com homens. Também concordo em parte. Que, minha querida Nilton, quando existe química, não tem idade, não tem feiura, não tem beleza, não tem posição social, isso aqui que segura. Química. Essa que é a coisa. Concordem ou não, né? Tá. E, bom, já nos adiantamos. Eu acho que a gente podia até levar adiante o assunto, mas é legal só para a gente começar a pensar. E se a gente tem amigos, vamos procurar reforçar essa amizade, inclusive, trocar ideias. Olha, hoje nós batemos um papo sobre isso, o que você acha? Você já teve alguma conversa com seus amigos, com as suas amigas? Perguntem essas situações. Às vezes alguém quer trocar uma experiência, quer contar algo que está entalado aqui para ser transformado, sublimado. Isso é legal a gente conversar, né? Converse com as suas parceiras, com seus amigos. Se você tem ciúme, eu estou falando que eu já fui o rei do ciúme, né? Diploma e tudo. Por quê? Por que ciúme? O que te causa o ciúme? Por que você tem essa insegurança? E tudo isso aqui, puxa, não existe nada melhor do que conversar. Nós temos boca, é para conversar, né? É isso aí. A Lisa está falando da idade maravilhosa. Nós estamos falando de climatério. Isso é normal, isso é legal. E não é por causa que você está no climatério, isso aqui, que alguém não vai se atrair por você. Nem o homem na andropausa. Tem mulher que acha o homem
o de cabelo grisalho, charmoso, tudo isso aqui, tal. É isso aí. Então não tem esse negócio de idade nem nada. Atração sempre foi atração, e tchan é tchan, clima é clima, e química sempre foi e sempre será química. Como vai ser a amizade depois que você disse que está afim? Acabou a amizade, ô Pablo. Quando você disse que está afim, acabou a amizade. Acabou a amizade, a verdadeira amizade. Vai continuar amigo, mas ó, tô de olho aqui. Agora eu ia na casa dele segura. Ele vinha na minha casa seguro. Mas e agora? Se ele me olhou de um jeito uma vez, pode olhar de outro. E aí acabou, perde-se a confiança. Perde. Vocês devem ter exemplo. Vocês devem ter um monte de exemplo que aconteceu isso aqui, né? A verdade é muito em verdade, a Norma Neri diz. É isso aí mesmo. Sabe de si. E dá pra gente pensar a respeito. E se nós temos amigas, vamos manter nossas amigas. Se nós temos amigos, mulheres, vamos manter os nossos amigos. Isso é muito importante. Não tem nada que você leve a não ser essas coisas que a gente tem conversado. Material a gente mesmo assim. Então, nem sei se tem lado de lá. Não importa. Mas veja o que cabe dentro de um caixão, de um féretro. Nada. Então, amizade, putz, cabe um monte. Tem espaço para amizade? Não. Tá cheio, não tem. Pode entrar quanto você não consegue ver lá? Então, amigo, você carrega dentro de peito. Amigo é coisa para se guardar, né? A música do Milton Nascimento. Tanta coisa bonita. Então vamos respeitar essa confiança que as pessoas depositam em nós quando nos confidenciam. Mulheres com homens, homens com as mulheres. Isso é bacana. Você tem um ombro, você tem uma pessoa onde você possa confiar. Até pessoas, até não, até parece que tem alguma coisa errada. Muitas mulheres casadas, homens casados, confidenciam com outras mulheres. Confidenciam, falam dos seus problemas, das suas dificuldades, tudo isso aqui. E é por aí que as pessoas, às vezes, a maioria das vezes, retomam os seus relacionamentos e conseguem resolvê-los. Porque pedem uma opinião para quem está de fora e é do mesmo sexo. Mas isso tudo tem que ser maduro. Isso tem que ser adulto, como já estamos falando aqui o dia inteiro. Mulher celta é um bom exemplo de mulheres, diz o Angrisiano, o Alexandre. Mulher celta só se for a Enya, porque as músicas que ela cantou, eu vou te contar. As músicas que ela cantou, encantaram. Nilta, mas não vale a pena estragar uma amizade trocando por algo passageiro, pois pode ferir o outro, indubitavelmente. Alexandre diz que tem que sublimar essa libido. Sublimar, cada um vai sublimar onde quiser, mas não com uma amiga. Isso que eu estou falando. E não com uma amiga. Não estrague aquilo que você tem de mais puro, de mais gostoso, de mais valioso, que é uma amizade. Estou falando de amizade. Não estou falando de amiguinho, de colega, essas coisas que a gente conversa com 500 pessoas. É boteco, é nivada, isso aqui não. Estou falando de amigo, amiga. Isso, né? Tem muito casal que vira amigo depois que o fogo do começo se apaga. Isso aí. Boa, bem lembrado, Paulo. O Alexandre, a Enya é demais. Nossa. Ela fez até uma música pra mim. After Ventus. Ela não sabe o que ela fez pra mim, mas ela, com certeza, agora ela tá sabendo o que eu falei aqui, né? A música mais linda é se comunicar com uma mulher conectada. É isso aí. Tá falando bonito, hein? A tua mulher que devia estar com ciúme de você, Alexandre. Não você, não. Falando essas coisas bonitas aí. Ó, a coisa mais linda é se comunicar com uma mulher conectada. Opa! Que te passa a verdade, que te ensina, que você não sente tesão. Isso mesmo, tá rindo? É. Bom, Norma Neri diz que tem um amigo que há mais de 20 anos, sou casado e sempre teve respeito, por isso é meu amigo. Tá aí, um exemplo, tá aqui. Obrigado por ter endossado o meu exemplo aqui, Norma. Nilta, uma coisa que sempre prezei, primeiro os meus valores e depois respeitar todos os outros casais, seja em que circunstâncias for. Cabe também, em primeiro lugar, o zelo que tenho na honestidade com o meu companheiro, sem dúvida. Respeito, amizade e fidelidade. A namorada do Alexandre aqui diz que ela não assiste o Vida Inteligente. Deixa cada um no seu momento, Alexandre. Não tem nada de infelizmente não conseguir trazê-la. Você não sabe se vai ser bom para ela. Pode ser do Vida Inteligente e não seja bom para ela. Se ela vir, ela vai vir naturalmente. O Walter Santos, eu diria comunicar conectado com uma mulher. A Enya ainda canta, ela sumiu. A Enya está fechada no castelo dela e não quer mais sair de lá. Vai ver que sei lá, se
existe gente do outro mundo, ela deve ser um. Porque o que ela fez, ninguém mais fez. Ela foi única. Pareceu aquela Lorena McKennitt, mas não chega nem aos pés. Bem, então a Lisa disse, eu vou aproveitar também e dizer a mesma coisa, um feliz fim de semana a todos, feliz sempre, muita paz. Muito obrigado por terem estado comigo esta semana, estarmos todos juntos. Temos esse fim de semana para usufruir ao lado dos nossos, com muito carinho, com muito respeito, com muita compreensão, e que a gente possa estar bem e saudável para o sempre. Então eu digo aqui um fraterno abraço e fiquem em paz. Tchau.